Que agora aqui no Sinal Aberto é a venda da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia. O pregão para a realização da venda da folha foi suspenso até o dia 11 de janeiro para uma análise da proposta do Itaú. Os detalhes nós vamos conferir agora com Samuel Straiuto. Nosso assunto agora na Sagres, o processo da venda da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia. O pregão foi suspenso até o dia 11 e a gente vai entender o porquê esse processo foi suspenso agora aqui na Sagres com o Cleiton Menezes, que é diretor administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. Cleiton, inicialmente, muito obrigado aqui pela disponibilidade de conversar um pouco com a gente e explicar a respeito deste assunto. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui mais uma vez com vocês e falar um pouco sobre o processo da licitação da folha da Prefeitura. Bom, então nesta terça-feira o Banco Itaú acabou apresentando uma proposta no valor de R$ 165 milhões e R$ reais, R$ 5 acima do lance mínimo. E aí o processo foi suspenso. Por que foi suspenso, Cleiton, até o dia 11, como destaquei aqui na abertura da nossa conversa? Nós precisamos de realizar o procedimento licitatório por etapa. Igual, por exemplo, nós tivemos hoje aí a etapa de credenciamento, a etapa de apresentação da proposta e a apresentação da documentação. Então, esse adiamento, essa suspensão até o próximo dia 11, ela é necessária em razão do feriado que tem aí de final de ano e o tempo que a gente tem para estar fazendo a análise da documentação apresentada pelo banco, para ver se essa documentação está em consonância com a previsão de edital. Ou seja, a gente vai verificar se toda a documentação está correta de acordo com o que foi pedido no edital. Além da documentação, pode ter algum tipo de alteração no valor que foi proposto aqui pelo Banco Itaú? Sim, porque a licitação ela ocorre da seguinte forma: ela tem a apresentação da proposta, que o edital traz um valor mínimo, ou seja, 165 milhões é o valor que a instituição financeira tem que apresentar para a proposta ser classificada. E aí, num segundo momento, a proposta classificada, a empresa habilitada, nós vamos para uma fase de lance. Embora seja uma única empresa que que fez o credenciamento para participar da licitação, a Prefeitura, na fase de lance, ela pode buscar uma negociação para aumentar esse valor aí. A Prefeitura tinha essa meta, né, de chegar a pelo menos 165 milhões a partir do pregão, recusando inclusive propostas da Caixa, do Banco do Brasil, em outro momento, como já também falamos aqui na Sagres. E aí, no decorrer desse processo, a gente vê então que a Prefeitura consegue, né, com esses 165 milhões e R$ reais. O Cleiton, está dentro do esperado, daquilo que a Prefeitura de Goiânia esperava, essa margem aí do lance mínimo, ou a Prefeitura almeja um pouco mais? Não, a Prefeitura almeja um pouco mais. 165 milhões, igual eu acabei de explicar, é para habilitação. Mas esses 165 milhões, ele já é superior àquilo que foi apresentado, tanto por Banco do Brasil quanto Caixa Econômica. Obviamente que a gente vai buscar uma negociação ali no dia 11 para melhorar esse valor aí. E por conta desse processo, a Prefeitura tem pressa, né, em realizar esse processo da folha. A gente pode caminhar por conta agora dessa suspensão até o mês de janeiro, né, a gente pode caminhar para ter aí um contrato provisório com a Caixa Econômica Federal, estendendo por um período até aquela vigência do contrato que está prevista lá no dia 1º de maio? Sim, vai ser necessário a gente fazer uma contratação emergencial com a Caixa Econômica, que já é a instituição que operacionaliza a gestão da folha da Prefeitura, para que nesse período nós podemos concluir esse processo licitatório. Então será feito, sim, já foi aberta essa negociação com a Caixa Econômica e será feito um contrato emergencial com eles. E aí cabe algum valor que a Caixa precisa pagar à Prefeitura de Goiânia por esse período emergencial? A gente está em negociação, está sendo discutido com eles lá, né? Já que existe um contrato, contrato está em prorrogação excepcional, então a gente vai ver os termos dessa contratação emergencial aí. Uma questão que também foi de preocupação, né, aí no período do pregão foi o veto do presidente Bolsonaro em relação ao projeto de lei lá do Fundo de Educação Básica, e acabou
de certa forma, interferindo um pouco nesse processo. E como que a Prefeitura tem lidado, né? Porque, só para contextualizando, né, para quem está acompanhando a gente, aí trata da gestão dos recursos por parte dos bancos públicos e o veto é em relação a instituições privadas. A gente tem aqui uma instituição privada que apresentou uma proposta, né, à Prefeitura. Como é essa questão envolvendo o Fundeb, Cleiton? Olha, a questão do Fundeb, realmente tem essa preocupação por parte da Prefeitura, mas o quantitativo de servidores que a gente tem que se enquadra nesse quesito Fundeb, ele representa menos de 10% do quantitativo de servidores nossos. A gente estudou alguns processos aí de outros municípios que eles buscaram essa autonomia na gestão dos recursos através do Poder Judiciário. Nesse meio tempo aí, nós estávamos acompanhando o projeto de lei que flexibiliza essa obrigatoriedade dos recursos ser feita a gestão apenas nos bancos públicos. Mas, infelizmente, na data de ontem, o artigo que trazia essa segurança jurídica para o município ele foi vetado pelo presidente. Mas nós acreditamos também que as informações que nós temos lá do Congresso Nacional, é que esse veto vai ser derrubado. Mas nós temos que trabalhar com o cenário que nós temos hoje. Então, hoje a gente, como se diz, a gente olha essa questão do Fundeb em duas óticas. A primeira é que tem a derrubada do veto e a segunda é que a nossa Procuradoria consiga um liminar para a gente fazer a gestão total dos recursos na instituição financeira que vier a ser contratada. No caso do que já é existente, né, sem contar com o veto, a Prefeitura, inclusive, utilizou um argumento no próprio edital, né, sobre o Código Civil. O que a Prefeitura se baseia em argumentos com respaldo aí no Código Civil para ter justamente essa segurança? Não só no Código Civil, né, que a fundamentação do Código Civil é a execução contratual, ou seja, a gestão do contrato na forma como foi assinado. Mas também pelo posicionamento de outros municípios que obtiveram êxito na questão de buscar, junto ao Poder Judiciário, uma liminar, ou seja, uma autorização judicial para fazer a gestão nos bancos privados. E também o próprio posicionamento do STF, né? O STF já tem posicionamento de que vincular essa questão dos recursos do Fundeb somente nas instituições públicas, ela tira a autonomia do município. Então, fundamentação para buscar isso aí via judiciário a gente tem. Cleiton, então, essa proposta que foi apresentada hoje pelo Itaú, né, repito o valor, R$165,05, já dentro dessa questão do Fundeb que o senhor explica aqui para a gente. Igual eu estava falando para você, 165 milhões é o lance mínimo, considerando 100% da gestão da folha do município. Então, a gente, como se diz, a gente vai buscar uma negociação no valor superior a esse aí, ainda que foi apenas uma instituição. Mas o reflexo do Fundeb, do quantitativo de servidores do município no processo é de menos de 10%. Se acontecer algum problema, então, pode ser retirado esse percentual que está aí dentro do Fundeb, no caso, os servidores da educação. Sim, se a gente, como você disse, se passar aqueles dois cenários que eu te falei, que é a questão de permanecer o veto e a Prefeitura não conseguir, via judicial, manter esses servidores dentro do contrato que a gente está buscando fazer por meio dessa licitação, e aí eles serão apartados do quantitativo que está previsto no edital. E, por fim, em relação à reunião do dia 11, que resultados, além do que a gente falou aqui, que outros pontos que podem ser observados na retomada dessa reunião que está suspensa lá até o dia 11? Duas coisas que a gente vai fazer. Internamente, nós vamos fazer a análise da documentação para ver se está de acordo com o edital, ou seja, se a instituição financeira apresentou todos os documentos aptos a fazer a habilitação. E aí, na retomada da sessão marcada para o dia 11 às 9 horas, aí nós vamos entrar direto na fase de lance. Ou seja, ela teve a proposta classificada, teve a documentação habilitada e a gente vai para a fase de lance. Tá certo. Cleiton, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas informações, esclarecimentos aqui apresentados a nós. Até uma próxima oportunidade com a gente aqui na Sagres. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre a Folha e permanecemos à disposição para qualquer informação que fosse útil aí para esclarecimento.
Nós ouvimos aqui na Sagres o Cleiton Menezes, que é diretor administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. Destaques deste assunto você também pode acompanhar no nosso portal sagresonline.com.br. Obrigado, Samuel Straioto, com a